Levante do seu lugar agora, porque vai começar uma revolução em nome de Jesus. Prontos? Aumente esse som, DJ. Eu quero que você saia do seu lugar e abençoe pelo menos 100 pessoas. Bora, 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 saindo. Abraça essa pessoa, libera essa pessoa. Vamos. Diz, eu estou muito feliz por ter você aqui. É muito bom te ver aqui. Bora! Vamos que vamos! Vamos! Que alegria é fruto do Espírito, mas religiosidade é pecado, viu? Procure alguém ainda que não saiu do seu lugar, você vai até essa pessoa. Você que está em casa assistindo agora a nossa programação, que uma onda de amor, alegria esteja invadindo você agora. Você que está em casa sentado aí com a perna no sofá, Jesus vai te tocar profundamente hoje, rapaz. Você sabia disso? Bora! A gente tem gente de vários estados e países acompanhando a gente. Quero mandar um alô para Casa Amarela, Europa, Casa Amarela e Estados Unidos, para toda a galera do Casa Amarela Global. Vocês recebem agora um alô diretamente de Fortaleza. Isso! Amém, amém, amém. Volta para o teu lugar. Amém. Hoje eu preciso mudar a história da minha casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Talvez a tua família está no ciclo do teu avô, do teu pai e em ti, de dor, escassez, miséria, sofrimento, doença. Eu quero que você faça essa oração como alguém que vai encerrar esse ciclo hoje. Diz: Senhor, hoje se inicia uma revolução na minha vida. Em nome de Jesus, faça barulho. Amém, pode sentar. Eu te aconselho a chegar em casa, você voltar para casa. É um sermão curto, é um sermão curtíssimo. Você volta para casa e assiste, volta assistindo o primeiro sermão de hoje, no culto de 9 às 10h30. Você vai ver como o culto, a palavra que eu vou te dar agora, vai ter muito mais sentido, vai ter muito mais norte para você. Apesar de que você que está assistindo agora aqui, você vai ser tremendamente abençoado. Você não precisa da palavra de manhã para entender essa, mas vai te abençoar se você assistir, tá certo? Eu quero falar com vocês hoje sobre 3 irmãos e uma família maldita. Eu sigo o estudo de Samuel, e agora a gente entra no segundo livro de 2 Samuel, e a gente vai continuar estudando sobre a história do rei Saul, a história dos generais agora de Saul e de Davi, e nós vamos finalizar falando sobre o reino de Davi, a casa de Davi, hoje à noite. Mas agora, eu quero falar com vocês sobre 3 homens que eram amigos muito próximos de Davi. E foram homens que começaram com ele quando ele não tinha nada. E esses homens estavam junto com eles. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes você pode estar no começo da jornada e você participou de tudo e Deus te abençoou, mas você não guardou seu coração e o meio da jornada talvez te perdeu, te tirou do propósito. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Nós vamos falar hoje sobre uma casa, a casa de Zeruia. Esse texto está baseado em 2 Samuel capítulo 2, versículo 2, 2 Samuel capítulo 3, e na declaração de Davi em 2 Samuel capítulo 3, versículo 28 e 29. E eu vou falar sobre 3 irmãos, filhos de Zeruia: Azael, Joabe e Abissai. O mais poderoso dessa mensagem não é apenas quem eles eram, é perceber que os 3 carregavam expressões diferentes do mesmo espírito familiar. Hoje eu vou falar sobre espírito familiar, ok? Você já ouviu falar sobre isso? Espírito familiar? Toda família tem um espírito. Qual é o espírito da sua família? Toda família tem um espírito que trabalha nela. Ou Jesus entra
e aí entra o Espírito Santo e as marcas do Espírito Santo, tá certo? E os frutos do Espírito Santo. Ou fica um espírito imundo trabalhando dentro da família, e ele se manifesta, ele tem ramificações. E você vai entender aqui como tem manifestações. Tem muita gente que acha assim: o problema da minha família tem a minha família tem um problema que é a quebra financeira. A minha família tem um problema que todo mundo tem câncer. Conheci uma família, gente, terrível aqui o caso, que o pai tinha 3 filhos, os 3 morreram de câncer. Até inclusive a mais novinha de 12 anos era uma filha de 23, um filho de 20, uma filha de 12. E no final ele morreu, porque o gene dele era contaminado. E às vezes a gente acha que tem a ver só com o gene, mas a realidade tem a ver com o espírito familiar. Então hoje, o sermão de hoje ele tem como objetivo de remover espíritos familiares. Remover, nós estamos orando, eu estou orando por vocês toda semana. Eu não deixo de fazer menção ao Senhor diante de vocês. Houve um tempo que era mais fácil pastorear para mim. Houve um tempo que as coisas eram... eu não precisava demandar mais tempo, mas conforme a igreja vai crescendo e a responsabilidade dessa igreja vai mudando, as pessoas, para mim seria muito mais fácil, presta bem atenção no que eu vou te dizer, e isso tem a ver com você, seria muito mais fácil pastorear uma igreja normal, de pessoas ordinárias. Só que eu entrei numa guerra com vocês, eu entrei numa guerra de pastorear pessoas extraordinárias. E para formar pessoas extraordinárias, você luta com um nível de batalha muito mais profundo. Não tem mais uma semana que eu não tenha que jejuar. Toda semana eu tenho que ter um dia de jejum. 1, 2, 3. Teve semanas de chegar numa sexta-feira e eu estar extremamente fraco e não entender o que era porque naquela semana eu só tinha feito 5 refeições. Eu não sabia mais quando é que eu estava emendando o jejum, quando é que eu não estava, e dormindo 4, 3 horas. Por quê? Porque muitas dessas noites era fazendo menção de vocês diante do Senhor. Ajuda esse povo, Senhor. Transforma esse povo. Cura esse povo. Liberta esse povo. Tem semanas que quase toda noite, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu estou fazendo menção. Por quê? Porque eu não estou pastoreando ovelhas ordinárias. Eu decidi ser pastor de ovelhas extraordinárias. E para fazer ovelhas extraordinárias, não é com palavra de encorajamento, fazendo você gritar e dançar. Isso aqui é parte da integração, do amor, da comunhão. Agora, para trazer pessoas para o nível de extraordinário, você precisa mexer nas raízes. Você precisa curar isso. Por isso que hoje eu quero falar sobre espíritos familiares. Tem sentido o que eu estou falando para você? Se não tem, vai fazer no meio do caminho. Tá certo? Eu quero falar sobre esses 3 homens, que eles deixaram num ponto de serem admirados por Davi. E Davi chega num ponto de dizer assim: esses homens, filhos de Zeruia, eles são mais duros do que eu. A dureza deles não era força, a dureza deles era a ausência de cura e coração quebrantado. Então, Davi, ele entende isso na vida desses 3 homens. Eu quero explicar o panorama do que aconteceu, para que você entenda a história no completo. Saul, ele tinha a sua casa real, e a casa real dele era protegida por um poderoso general chamado Abner, que era um homem de muita honra. E na casa de Saul existia um filho dele que era muito honrado, que foi o treinador de Davi, a saber, Jonatas. Esse cara, ele era extraordinário. O coração dele era tão gigantesco, que ele entendeu que Davi iria ser o rei, e ele não tomou, ele era o príncipe, o reinado seria dele, mas ele decidiu: não, eu entendi que Deus escolheu ele, então eu vou treinar ele. Ele deu a sua capa, ele deu o seu escudo, ele deu sua espada e deu sua armadura. Ele treinou. Na casa de Saul também tinha um general chamado Abner, que mesmo depois da morte de Saul, ele ainda continuou protegendo a sucessão do reino. E como o único filho que tinha sobrevivido, olha que coisa terrível, Saul tinha sido morto, decapitado, Jonatas também, e o corpo deles tinha sido estirado sobre as muralhas de Jabes de Gileade.
E depois aqueles homens pegam aqueles corpos, trazem até as tribos de Benjamim, enterram eles ali, queimam eles ali, e decidem honrar aqueles caras de forma extraordinária. Então Abner se recompõe e diz: o que é que nós temos? O único filho sobrevivente de Saul é Isbosete. Então vamos proteger ele. Então decide proteger ele. E no meio dessa proteção, o que acontece? Começa agora a ter uma guerra de duas facções em Israel. Uma facção que já acreditava que Davi ele era o rei. Davi tinha sido já ordenado rei em Hebrom. E agora tinha o restante de Israel que acreditava que o reino deveria ser para a casa de Saul. Politicamente falando, de fato é verdade. Só que o que eles não sabiam é que Deus já tinha escolhido a Davi. E essa guerra, gente, era uma guerra que ela tomou a vida de quase 20 mil pessoas. E num dia, no calor dessa batalha, estavam esses 3 irmãos pelejando, e Abner organizando a batalha. Só que Abner não tinha prazer naquela batalha, porque ele tinha prazer quando todo o exército se juntava para destruir os inimigos que vinham contra eles. Não uma guerra de irmãos contra irmãos. Então no fulgor da batalha, Azael, que é o irmão mais novo, ele vai atrás, porque a Bíblia fala, e Azael era ligeiro como uma gazela. Ele vai atrás de Abner, e Abner cavalgando e dizendo: por favor, me deixa. Por favor, procura outro guerreiro. Por favor, não venha atrás de mim. E o que acontece? Azael vem, então Abner o mata. A guerra fica pior. E aí chega num ponto que eles estão brigando, e Abner chega e diz assim: gente, pelo amor de Deus, é irmão contra irmão, isso aqui vai durar até quando? Joabe, que era o irmão mais velho de Azael, ele olha e fala, ele fala para o seu irmão, que é o do meio, Abissai: é verdade, vamos parar com isso aqui. E daí os exércitos se dispersam. Isbosete é morto traiçoeiramente. Abner entende, Deus ungiu Davi. Então Abner, ele reúne um exército gigantesco e vai até a casa de Davi. E quando ele chega na casa de Davi, ele é recebido, e Israel começa a respirar paz. E Davi entende que as atitudes de Abner eram para proteger o povo. E Abner chega com seu coração errado e diz: assim como eu protegi a casa de Saul, agora eu vou proteger sua casa. Davi olha para ele e diz: pode ir em paz, porque eles iam organizar as tropas para poder agora destruir o inimigo filisteu que tentava vir contra eles. Lembra, o inimigo filisteu que Saul não conseguiu destruir, agora Davi tinha força para poder fazer isso. Então, naquele momento, ele despede Abner, e Abner sai. Só que depois que ele despede Abner, logo em seguida, Joabe chega afoito no castelo. E quando ele chega afoito: você recebeu Abner? Como você recebeu o cara que matou meu irmão? E ele fica indignado porque Davi recebeu Abner, e ele vai atrás de Abner. Então ele manda os mensageiros irem à frente, e como Abner está no meio do caminho com sua tropa, ele recebe um convite de: o rei Davi quer falar com você na fonte. Então quando ele volta sozinho, porque ele acreditava: não, estamos em paz, o rei me deu sua palavra de paz. Quando ele chega na fonte, na realidade Joabe está ali, e Joabe o apunhala, porque o punhal é uma arma de proximidade. Então ele provavelmente escondeu. Ele agiu de forma traiçoeira, matando um homem de guerra em tempo de paz. Então ele mata Abner, e Abner estava em paz. Por conta disso, Davi olha e diz: esses caras são mais duros do que eu. Você matou um homem de guerra. Isso é tão importante que Davi entende a fidelidade de Joabe. Mas quando Davi, ele vai passar o reino para Salomão, ele chama Salomão e diz assim: mate Joabe. Por quê? Porque ter uma pessoa como Joabe na sua família, na sua casa, é muito perigoso. E eu vou explicar o porquê disso. Então, desse contexto histórico para vocês, nós podemos entrar agora dentro da revelação. E hoje é o meu sermão: os 3 irmãos e uma família maldita. Ok? Primeiro que eu quero falar de vocês é Azael. O que é que Azael ele me ensina? Azael ele me ensina sobre arrogância.
O primeiro espírito que a gente vê naquela família, na família de Zeruia, era o espírito da arrogância. Azael era rápido. O texto diz que ele era ligeiro como uma gazela, mas velocidade não substitui discernimento. Esse é o problema do arrogante. Ele acredita que com dom ele compensa a ausência da maturidade. Isso aqui eu estou falando para a geração mais nova, porque Azael era um jovem. Azael era um jovem. Jovem, não se esqueça, você tem força, só que você não tem maturidade. Azael, ele achava que a fuga de Abner era porque ele estava com medo, é porque ele não tinha a ferramenta necessária. Azael volta, na cabeça do arrogante, está com medo de mim. Na realidade não era. Na realidade era, eu sei lutar de uma forma que você não sabe. Eu sou experimentado na guerra, cara. Eu amo seu irmão Joabe, eu não quero criar um caos. Não é estratégico. Só que por defesa da sua própria vida, ele tem que matar Azael. E Azael morre, mas morreu por quê? Morreu porque era arrogante. Era um homem maduro tentando preservar o imaturo da sua própria imprudência. Mas o arrogante, ele não escuta conselho, porque a arrogância gera surdez espiritual. E isso aqui não é coisa só de jovem, não. Isso aqui é coisa de gente que não para escutar os outros. Eu aprendi uma coisa nesses mais de 20 anos de ministério pastoral. A primeira, o inteligente, ele aprende com seus erros. A segunda, o sábio aprende com os erros dos outros. A terceira, um burro não aprende com nada. Você tem que se validar da sabedoria dos outros. Se tem alguém te dizendo, eu fiz e deu errado, o outro dizendo, eu vi 2 fazendo e deu errado, mas você é arrogante, eu vou fazer e vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai se quebrar e vai colocar a culpa em Deus. Por quê? Porque esse é um espírito de arrogância. Azael acreditava, minha velocidade basta, meu talento basta, minha força basta. Só que guerra não se vence só com intensidade. Guerra se vence com leitura, guerra se vence com percepção, guerra se vence com prudência, e guerra se vence com governo interior. Muitas vezes você quer ir, eu estou no meio de uma guerra, e tudo na minha natureza, no meu temperamento diz, arregaça. Só que eu recebi um conselho do Senhor, não faça isso. E recebi um conselho dos meus conselheiros, não se mova assim. Minha natureza, ela quer fazer isso. Minha estratégia, não farei isso. Você precisa entender que para poder chegar no canto onde você tem que chegar e no propósito que você tem que chegar, você precisará engolir alguns sapos na sua vida. E estamos falando de maturidade, ok? Estamos falando de maturidade. Ah, mas eu sou mais velho. Quem foi que disse que ser velho define alguma coisa na sua vida, rapaz? Quantos velhos estão cheios de coisa errada que fizeram na sua vida? Você é velho, mas você tem uma vida de irresponsabilidade. Você é velho, mas você tem uma vida de imprudência. Você é velho, mas você tem uma vida de falta de fé. O que você tem para compartilhar? Você não tem nada. Diz um ditado popular que eu não posso dizer aqui por causa das nossas nuances culturais, né? Mas o pessoal diz assim, prostituta também envelhece. Só que a pessoa não usa essa palavra. Não usa essa palavra, usa outra. Tá certo? Eu vou fazer um eufemismo aqui. Kenga também envelhece. A gente acha que é velhinho ali. Não, é uma santa. Não, não é santa. A vida era promíscua. A vida era toda errada. A vida era toda esculhambada. Foi um arrogante. O arrogante também, ele envelhece. O arrogante também, ele fica velho. Ele cria rugas. Ele tem carinha de santo. Mas não, ele tem um histórico. O fato de você ter força não significa que você não pode escutar conselho, cara. O fato de você ter força não significa que você não vai parar para sondar, para ver a voz da sabedoria. É uma pessoa que ela se acha melhor do que os pastores, ela se acha melhor do que os discipuladores. Ela se acha. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando para mim assim, esse grupo de pessoas aqui está agora me julgando porque eu estou me aproximando, eu estou andando com a galera do iceberg, eu estou andando com esse pessoal aqui. Ah não, é porque o pessoal ali, aqueles ali da coordenadoria, aqueles ali do iceberg, isso não é uma minoria, gente, tá certo? Graças a Deus a Casa Amarela, a gente tem uma cultura de muita honra. Mas para você ver como a arrogância precede a queda.
Não, aquele dali é porque são os babões. É o babão de pastor. Beleza, eu entendi assim. Eu vi assim: se ser babão, né, do pastor está dando esse resultado, então eu decidirei ser babão de mim mesmo, para ter esse resultado financeiro. Tá certo? Agora, o cara que está falando, o outro é o babão, quebrado financeiramente, devendo para todo mundo, não rompe, termina o culto de domingo, ele sai para comer na pior pirosca que tem, é comendo com a mão e chotando com a mosca. Você é arrogante, rapaz. Abaixa a cabeça, aprende com quem tem alguma coisa para te ensinar, cara. Chega e seja humilde, de dizer: me ensina, por favor. Me ensina. Mas é melhor mostrar que você está ali, quer se manter no mesmo patamar. Você não tem, cara. Pelo amor de Deus, você colou seu para-brisa do seu carro, você colou o para-choque do seu carro com fita Durepox, cara. Para com isso, cara. Eu estou falando isso aqui, é hipótese, tá certo? Eu não estou soltando indireta para ninguém, não. Se tiver alguém aqui que andou colando seu carro, seu para-choque com fita isolante, isso aqui já é profecia. Então, eu não estou sabendo de nada não. Tá bom? Mas é isso. Ele vai para os cantos, vai orando: Senhor, que esse carro não dê um prego no meio de uma rua, Senhor. Que esse carro não dê um prego na frente da Casa Amarela. Os irmãos, todo mundo me veja, Deus. Deus, bota a tua mão, bota teu anjo empurrando esse carro aqui para não dar um problema, para ele não estourar um cano aqui e sair aquela nuvem preta do escapamento. Ele faz essa oração, mas chegar para o outro e dizer assim: me ensina, ele não faz. Ele olha e diz: é babão. Por quê? Porque é arrogante. E o arrogante morre normalmente por aquilo que ele acha que domina. Azael não morreu porque era fraco, ele morreu porque não conhecia seus limites. Tem gente que acha que cai porque não tem unção. Não, cai porque não tem prudência. Mas você está falando do cara que deu errado. Beleza, agora eu estou falando do cara que deu certo. Deu certo, mas deu pela sua própria força. Deu certo, mas deu porque você acha que é. E está faltando prudência para você. Eu falo às vezes para alguns tipos de pessoa: eu admiro a fé e a força de vocês. Por quê? Porque vocês saem para tomar decisão financeira, vocês saem para fazer coisas, investimento, muda de trabalho, vai para uma cidade e volta, faz outra coisa, e não pede uma ligação, não pede uma oração. Cara, não tem um passo que eu não dê, que eu ligue para o meu pastor: por favor, pode me cobrir em oração? Por favor, pode me ajudar? Depois está tomando pau aí, abre um negócio e pau, começa uma nova iniciativa e pau, a doença não sai dentro de casa, pau. Você tem dinheiro, mas não tem prudência. Você tem dinheiro, mas não tem unção. Você quer produzir na vida dos outros a mesma coisa que a unção produz, mas você não produzirá, porque não tem uma fonte sobre você, cara. Não tem algo sendo derramado sobre você. Você quer mostrar que é forte, mas vai morrer imprudente. Vai morrer. O arrogante, ele transforma o dom dele em ídolo. Eu sou bom demais, meu irmão. E o dom dele é o ídolo. Só que a Bíblia diz que na multidão dos conselhos se acha sabedoria. Ok? Está ardendo, irmão? Está ardendo? Então tá bom, está servindo para você. É assim que se formam pessoas extraordinárias. É dizendo para você: seja humilde. Seja humilde, meu irmão. Baixa a cabeça. Eu descobri uma coisa, sabe quem é? Quem está prostrado não cai. Viu? Vou repetir: quem está prostrado, humilde diante de Deus, clamando diante de Deus, não cai. Não cai. Não cai. As pessoas confundem a arrogância com temperamento. Cara, eu sou low profile, eu não gosto de aparecer na internet, eu não gosto de fazer isso. E a gente chegou para mim, tipo assim: cara, tu tá trabalhando, aparecendo na internet, fazendo isso, fazendo esse tipo de coisa e tal. Eu sou low profile, como se estivesse dizendo assim: eu sou correto, você está errado. Eu não gosto de mostrar nada, eu não gosto que ninguém saiba. É porque você tem um ídolo interior, você é bom demais.
Você é bom demais. Eu sou assim mesmo, irmão. Eu mostro tudo que eu estou fazendo. Eu entro tirando onda no púlpito. Eu só não como a mulher de ninguém. Eu só não ando roubando ninguém. Eu só não ando fazendo ter parceria com ninguém. Isso aí eu não vou fazer mesmo não. E você se ofendeu. Eu não sei o que é que eu posso fazer com você. Você queria que eu dissesse o que é que eu andasse comendo a mulher dos outros? Misericórdia, isso é coisa que um pastor diga no púlpito. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não cheguei pastoreando essa igreja por 20 anos falando mentira, velho. Vocês vão ver alguém transparente aqui, tá certo? Desculpa, eu não sou de plástico. Eu não vou ter aquele sermãozinho, sabe? Que pega todo mundo e tem a profundidade de um pires. Vocês vão lidar com um homem duro, falando verdades duras. Mas eu te garanto que isso pode transformar a sua vida. Eu quero que você seja de verdade. Eu quero que você não tenha aparência, irmão. Eu quero que você seja essência. Eu quero que você tenha caráter. Eu quero que quando você fale, a sua cara não tema. Eu quero que quando você olhe no abismo, o abismo pisque primeiro. Porque o diabo vem e não tem nada que ele pode pegar em você, cara. Nada. Nada. Estamos trabalhando aqui para formar uma liderança, cara, que trabalha em honestidade, que trabalha em justiça, que não passa ninguém para trás, que pode até ter falha e ter problema. Não estou falando de gente perfeita, estou falando de gente saudável. Saudável. Pô, esses caras têm erro, ele tem fraqueza, mas ele está lutando, ele está bem. Você tem fraqueza, eu também tenho. Beleza? Estamos no mesmo barco e Jesus está aperfeiçoando todo mundo. Bora, galera, bora que Jesus vai mudar a vida da gente. Bora que Jesus vai fazer, tá certo? Eu estou cansado de máscaras, irmãos. Eu estou cansado de gente com terno e paletó e gravata, mas sai daqui, cara, quer passar a mão na bunda das irmãs. Sai daqui e fica mandando mensagem de WhatsApp para a mulher dos outros. Desculpa, eu não estou trabalhando com acusação aqui não, mas a gente precisa trazer o evangelho para o centro. É honestidade, é caráter, cara. É coisa séria. É coisa séria. Se você vai se escandalizar com isso, então eu preciso te dizer muito obrigado, eu amo sua vida, mas talvez esse não é o local para você, cara. Essa é a minha cultura. Eu estou criando homens e mulheres de verdade. Eu estou criando um rebanho que é de verdade. Eu estou criando um rebanho, não é de ovelha simplesmente para falar a verdade, não é nem de ovelha extraordinária. Eu estou criando um rebanho de leões. Vocês são conquistadores, vocês são rompedores, vocês são aqueles que vão tomar a cidade e entregar ela para Jesus, irmão. Estou cansado disso, cara, de ficar ferindo o outro pelaquilo que é superficial. Deus olha o coração, como é que está seu coração, cara? Esse é um sermão de coração. Eu não estou transformando o meu dom em ídolo. Estou transformando, eu não posso. Você precisa entrar num local de dependência. Eu dependo de ti, Deus. Eu dependo de ti. Paulo chegava para todo mundo e dizia assim: eu sou o principal dos pecadores, meu irmão. Eu preciso da graça tanto como qualquer um aqui. Eu preciso. E sabe uma coisa que eu vi? Eu vi que Deus, todos os que foram quebrantados, chegaram até lá no final intactos. Todos. Mas todos os que quiseram manter alguma aparência, não chegaram no final da jornada. Não chegaram. Leonard Ravenhill falava uma coisa: eu prefiro morrer do que falhar em Cristo. Isso é uma frase verdadeira. Senhor, eu não quero falhar contigo, mas não é na minha força não, Senhor. Eu quero permanecer eternamente dependente de ti. Nunca me permita esquecer de ti. Nunca me permita. Nunca permita que eu entre na casa do Senhor sem ser com júbilo, com louvor, sem ser quebrantado. Eu quero estar um velho, 90 anos, entrando, nem que seja de muleta, e vou estar pulando na presença do Senhor, chorando. Quando alguém pregar, eu quero me ajoelhar, porque a unção me tocou, o quebrantamento me tocou. Eu nunca posso perder um coração que depende do Senhor. Senhor, é o mesmo menino, Senhor, que o Senhor falou lá naquela estrada, lá no Crato. É o mesmo menino, dizendo: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu não sei o que seria do meu mundo sem Ti. Eu não sei para onde ir, eu não saberia acordar, eu não saberia para onde ir, eu não saberia como lidar com esse povo. Eu sou tão grato por tudo que o Senhor fez. Eu nunca imaginei, nem nos meus melhores meus sonhos, que eu viveria a vida que eu vivo hoje. Eu preciso tanto de Ti. Tu é a paixão da minha mocidade. Antes de amar minha esposa, eu te amei.
E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Eu quero permanecer nesse local para sempre. Para sempre, para sempre. Não interessa quantos carros eu vou ter, quanto dinheiro eu vou ter na conta bancária, se eu vou ter ou se eu não vou ter. Tu és a minha pérola de grande valor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Perdão, é porque Jesus me desequilibra. O segundo irmão que eu quero falar com vocês é Joabe. Se o primeiro era Azael, o arrogante, o segundo é Joabe, o amargurado. Joabe é o mais perigoso que Azael, porque um arrogante explode rápido, mas o amargurado ele apodrece lentamente. O amargurado ele vai guardando. Joabe guarda no coração a morte do irmão e ele nunca cura aquilo. Os anos vão passando e eles vão amargurando. E a amargura, irmão, o rancor, a falta de perdão é como tomar veneno e esperar que o outro morra. O problema da amargura é que ela se alimenta no silêncio. A Bíblia fala em Hebreus: tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em vosso meio, e por causa dela venha perturbar muitos. Uma pessoa amargurada, ela pode gerar um grande problema no meio de todo mundo. Uma pessoa amargurada, ela pode prejudicar muitas pessoas. E Joabe era um amargurado. O problema da amargura, quando ela vai crescendo no silêncio, ela cresce escondida atrás da honra. Ela cresce escondida atrás da justiça. A pessoa está honrando, mas está amargurada. Ela está trabalhando, mas ela está amargurada. Ela cresce atrás da memória. Eu fiz isso, eu ajudei isso, eu trabalhei por isso. E amargura. Ela cresce atrás da defesa da família. Eu estou defendendo, eu estou protegendo, mas na realidade é veneno antigo. Abner matou Azael em guerra. Foi legítima defesa em batalha. Inclusive Abner tentou evitar aquilo, mas Joabe não. Ele não queria justiça. Ele não queria. Ele queria compensação emocional. Você está entendendo? Compensação emocional. E no reino não é assim. No reino não é assim. Tá bom? Vamos entender algo sobre a mentalidade do reino, ok? Por que Deus, Ele escolheu Pedro, que era discípulo de Jesus, para falar para os judeus, e escolheu Paulo, que era treinado em toda a literatura e em toda a escola judaica, não para falar para os judeus, mas para falar para os gentios? Se era para falar para os gentios, não precisava ser um sermão tão elaborado, porque o que falasse de Jesus ia dar lucro, não é verdade? Aquele povo não sabia nada, qualquer coisa que eles soubessem ia dar lucro, não era? Sim ou não? Mas para falar para os judeus, você precisava de base, argumentação, teologia, fundamento, entender as nuances da escrita. E Paulo entendia. Mas por que Deus não escolheu Paulo? Por quê? Gente, vamos parar para entender. Você sabia que pelas mãos de Paulo, pelos documentos que foram gerados, estudados, entende-se que aproximadamente 5.000 pessoas morreram pelas mãos de Paulo. 5.000 pessoas. Você já imaginou eu ser responsável pela morte de 5.000 crentes aqui na nação brasileira? E de repente um dia eu estou andando no carro e um sinal brilha e tudo fica branco, e eu escuto assim: William, por que me persegues? Como é? Jesus, eu te persigo. Como assim? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca. Recalcitrar é isso, ó. Você está dando murro em ponta de faca. Você está matando esses caras, mas você está perseguindo a mim. E ali eu começo um processo de cura. Eu começo a entender que o Cristo que eu perseguia na vida dessas pessoas é o verdadeiro. E agora eu que matei 5.000 pessoas,
vamos melhorar a cena, tá certo? Que eu não seja preso por esse sermão, mas imaginemos que agora o Alexandre de Moraes tem um encontro no STJ. Foi que nem a oração da Michelle Bolsonaro, né? Orou assim, dizendo assim: Senhor, abençoa, converte o Alexandre de Moraes. E o Malafaia do lado dela falando assim, ó, tipo assim: Senhor, não escuta não, misericórdia. E o Clezão, que era crente e morreu na prisão, beleza? E agora nós temos o Alexandre de Moraes dizendo assim, ó: gente, eu me converti e agora eu sou de Jesus, e Deus me fez uma testemunha de Jesus. Meu irmão, e hoje o pregador do culto da tarde será o irmão Alexandre. Hein? Dizendo: Cristo me fez uma testemunha. Pois é, gente, em dimensões muito maiores e piores era Paulo, o inimigo do povo de Deus, que agora era do povo de Deus. Você entende como é que era para Paulo sentar ou ministrar numa igreja que talvez ali está uma irmã que ele assassinou o marido, ou que ele matou o filho daquela irmã, ou que ele fez aquilo, ou que ele tirou a esposa daquele irmão? Era muito difícil para a igreja lidar com isso. Então Deus pega Paulo e transforma ele, sabe, em um pregador dos gentios, até ele ter um testemunho e abençoar a igreja com suas cartas. E a justiça de Deus, gente, ela é diferente, ela trabalha de forma diferente. Imagina quantas pessoas tiveram que chegar chorando para Paulo e dizer assim: me perdoa, porque eu libero perdão para ti, eu te perdoo, porque você matou meu filho, mas agora eu entendo que você é meu irmão. Agora eu imagino que também que teve muita gente que não conseguiu processar isso, não conseguiu lidar com isso. Joabe, ele não processou essa dor. Só que aí aqui está o problema, sabe qual é? É que quando Davi recebe Abner, ele é um símbolo de Cristo, dizendo: eu recebo todo aquele que se arrepende. E você recebe todo aquele que se arrepende? E o cara que te traiu, o cara que te maltratou, eu vi testemunhos de uma mulher que foi estuprada, que é muito pesado, e Deus falou com ela: perdoe o seu estuprador. Amém, Senhor, perdoa. Não, vá com seu esposo lá e perdoe ele na prisão. E aí, é pesado, hein? Não é? Vamos falar a verdade. Não bota nós nessa história não, Jesus. Tem umas histórias que eu digo: Jesus é bonito de ouvir, mas nunca quero passar. Amém, vocês querem se parecer mais comigo? Queremos, Jesus. Então vão lá e discipulem esse cara agora. Começaram a fazer visita toda semana. O cara saiu da prisão. Sabe o que aconteceu? O cara se tornou crente, homem de Deus, virou pastor. E agora os três rodam o mundo, ministrando seminário de cura e perdão, libertando milhares de pessoas. Imagina. Não dá para medir com a balança de Deus, gente. Não dá. Você vai dizer: mas como é que eu vou perdoar aquele cara? Eu não entendo também como é que Deus te perdoou, vendo que feito o que você fez. Joabe não entendia essa balança. Ele ficou amargurado. Ele se escondeu atrás da honra, atrás da justiça, atrás da memória. Mas a verdade, ele era veneno antigo. A falta de perdão, ela transforma nobres guerreiros em covardes cruéis. Joabe coloca todo o reino em risco, só por causa de uma dor não tratada. A pior coisa do mundo é ter uma pessoa amargurada no seu time. A pior coisa do mundo, porque ela está ali, mas ela está esperando o momento de ferir, e não interessa o quanto ela vai prejudicar. Ter uma pessoa amargurada no time é uma pessoa que vai trabalhar não para cooperar com o reino, mas ela vai trabalhar para cooperar a justiça pessoal dela. Eu estou numa fase dessa assim, Senhor, de estou tirando, Senhor, os Azael, os Joabe, os Abisai, porque eles prejudicam tudo. O que Joabe fez poderia ter colocado
todo reino em guerra, por causa de uma vingança pessoal. Davi se antecipa e toma uma postura gigantesca para que não acontecesse nada. Mas aquele cara não quis saber, ele matou um cara e pronto, num tempo de paz. Assim é o amargurado. Ele coloca todo o time em risco. Ele é um problema. Não adianta tentar melhorá-lo. A solução de Davi para Salomão foi: mata Joabe, porque ele vai trazer perigo para o seu reino. Mas ele é muito bom tecnicamente, é muito bom. Deixa eu explicar uma coisa para você: capacidade se compra, tá bom? Capacidade se compra. Vou te explicar por quê. Esse palco é alugado, esse telão é alugado, a equipe é alugada, o local é alugado, a estrutura é alugada, você paga. Agora, o coração de quem está servindo não precisa de alinhamento. O coração do pastor que sobe aqui, capacidade é um dos Cs da nossa cultura que é muito importante, mas ele tem menos valor do que coração. Coração é perdoador, o coração é abençoador, o coração é disposto a se sacrificar pelo outro. Isso não dá para comprar, não. Isso não dá. Retire o amargurado do seu time. Ele vai te trazer prejuízo lá na frente. Ele vai te trazer. Vai te trazer. A amargura faz algo terrível. Ela muda o código moral do homem. Davi, ele andava com Joabe porque Joabe era honrado. Joabe era um cara valente na guerra. Mas foi o que ele fez? Quando ele teve oportunidade, pela amargura, ele deixou de ser um cara honrado e mata na trairagem. O amargurado, ele sempre sacrifica o coletivo para alimentar sua vingança pessoal. Sempre. E aí é que nasce o homem perigoso. Ele é eficiente, ele é forte, ele é experiente, porém contaminado. Joabe não perdeu sua habilidade, ele perdeu seu coração. Aí eu vou te dizer, quem na sua família é o amargurado? É você? Ou você tem uma família amargurada, que não perdoa, que não esquece? Eu já vi gente abrir a boca e dizer assim: os fulano de tal, os Meireles, os Figueiredo, estou falando nomes aleatórios que vem na minha cabeça, certo? Os Almeida, são assim. A gente aqui nem escorpião, a gente não esquece. Beleza, vocês são amargurados. E eu quero dizer para vocês que os amargurados vão pagar um preço muito alto. Os arrogantes vão pagar um preço muito alto. E eu vou explicar já já o que é. O terceiro filho que a gente vê de Zeruia é Abissai. Abissai, quem é Abissai? Abissai, talvez aqui é o mais silencioso dos três. Azael era o arrogante. Joabe, ele era o amargurado. Mas Abissai, sabe quem ele era? O omisso. Abissai não era igual a Joabe em intensidade, mas ele nunca rompeu com o ambiente. Ele participa, ele concorda, ele permanece. E existe uma verdade espiritual pesada aqui: permanecer dentro de um ciclo maligno sem confrontá-lo também gera participação na maldição. Abissai frequentemente aparece ao lado de Joabe, nas perseguições, nas violências, nas impulsividades, nos excessos. E às vezes é isso, você não tem coragem de fazer. É como eu e minha esposa, a gente fala uma coisa, né? Tem um que pensa, mas tem outro que vai lá e faz. E você não fala nada, sabe por quê? Porque no fundo você queria fazer aquilo. Você só não quer levar o fardo da culpa, porque você não tem culhão para isso. Você é omisso, mas você é participante daquilo. Que silêncio sepulcral é esse, hein? Ele talvez não tinha iniciado tudo, mas nunca interrompeu nada. O omisso acha: eu não fiz, eu só estava ali, eu não me envolvi. Mas o céu também julga silêncio, viu? O céu julga silêncio. O céu julga testemunha. Testemunha de Jeová. Quem é que está rindo? Deixa eu atrapalhar meu sermão, rapaz. O pessoal da mídia aqui fica. Você é um testemunho de Jeová. Você está vendo, Deus está vendo.
Deus viu você vendo e você não falou nada. São homens que não são os mais violentos da família, mas sustentam o sistema porque nunca confrontaram. Você ficou calado, irmão. Você viu o circo pegar fogo e você ficou calado. Você ficou calado. Abissai representa a passividade, a conivência, o homem que vê o erro e não rompe. Ele não quebra o ciclo. E quem não quebra o ciclo, perpetua o ciclo. Perpetua ele. Você participou. Deus está julgando do mesmo jeito. Sabe qual é a consequência da omissão, da arrogância e da amargura? Eu quero ler para você agora. Agora eu quero falar qual é o problema. Não, eu não participei não, eu não fiz não, mas está no meio, vai entrar no bolo. A profecia de Davi, quando ele sabe, ele fica com tanta raiva, porque ali é a ira de Cristo. E Cristo se ira contra a injustiça. A profecia de Davi contra os 3 filhos de Zeruia são, preste bem atenção: nunca falte sobre a casa de Joabe e dos filhos de Zeruia quem tenha fluxo, leproso, que ande com muletas, que caia na espada, ou que mendigue o pão. Essa maldição não é apenas física, ela é profundamente simbólica e espiritual. E eu quero falar para você que você tem que fazer uma análise agora da sua casa. Lembra que eu falei que esse sermão, ele não tem o objetivo de ser somente para te informar. Nós estamos entrando na libertação de casa. Hoje a gente está falando aqui de libertação da sua casa. São 5 maldições. A primeira, que o que tem fluxo. Nunca falte o que tem fluxo. Aqui nós estamos falando de pessoas que ou sofrem de hemorragia, ou mulheres que sofrem de hemorragia, endometriose ou coisas desse tipo. Você já parou para prestar atenção? Eu não vou nem fazer essa pergunta porque vai constranger agora aqui. Se eu perguntar quantas mulheres aqui sofrem de endometriose, microovários, policisto. Você já parou para prestar atenção que é uma maldição dessa geração? Por quê? Porque é a maldição do amargurado. O que é que significa o que tem fluxo? É a perca contínua. O fluxo fala de alguém que não consegue reter a vida. Espiritualmente perde força, perde energia, perde paz, perde recursos, perde estabilidade. Quantas famílias são assim? Eu já vi gente que ela compra uma coisa, mas ela usa um mês, está com cara de desgastado. A pessoa tem um aspecto de que usa de velho, de sujo, de batido. Isso é uma maldição, gente. Já viu aquela pessoa que não tem a alegria de comprar uma coisa, parece ser uma coisa, ela compra uma coisa, dá 15 dias quebra. É um fluxo maldito. Esse fluxo maldito é uma maldição. Famílias amaldiçoadas vivem vazando dinheiro, honra. Eu já vi famílias que elas sofrem desse fluxo. É assim, acontece muitas vezes que tá os caras fazendo a mesma função. Esse é promovido, esse não é. A honra vaza dele. A honra vaza. Os dois trabalharam fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia. Olha como isso é interessante. Eu conheci uma família que o filho deles fazia intercâmbio lá no Canadá. E ele tinha uma dupla. E eles cantavam na rua. E eles ganhavam um trocado. E eles eram adolescentes e participavam da mesma igreja. E durante a semana faziam música na rua. Sabe o que aconteceu? Todo dia eles estavam na rua. Teve um dia que esse filho desse casal não pôde ir. Aconteceu alguma coisa. E esse amigo dele ficou sozinho. Foi quando passou um produtor de um estúdio muito famoso e chamou ele para gravar. E fez um teste. O nome da música deles era Baby. E o nome do cantor era Justin Bieber. Tu já imaginou, cara? Era para ser uma dupla. Fulano de tal e Justin. Mas por quê? Ele vazou.
Essa história está muito distante da nossa realidade, né? Quantas vezes a oportunidade foi bater na tua porta, tu, puf, vazou. Talvez seja porque haja uma maldição sobre a sua casa. Que nunca falte aquele que tem fluxo. Nada permanece, porque a amargura, a violência e a omissão, elas furam a estrutura da alma. Segunda maldição, o leproso. O que é o leproso? O isolamento e a contaminação. A lepra na Bíblia fala de corrupção interior, manifestada exteriormente. O leproso é aquele que perdeu a sensibilidade. O leproso é aquele que apodrece lentamente. Ele vive isolado. A família de Zeruia virou uma família emocionalmente contaminada. A amargura isola. O arrogante não escuta ninguém. O amargurado não confia em ninguém. O omisso não confronta ninguém. Resultados: todos vivem sozinhos por dentro. É uma lepra. Já parou para imaginar? Tem aquelas famílias que todo mundo tem problema. Todo mundo. Esse aqui, ele é explosivo. Ninguém consegue lidar com ele. Esse aqui, ele é amargurado. Ninguém consegue conversar com essa pessoa, porque tudo é ruim, nada presta. Gente, eu estou lidando com pessoas que Deus promove a pessoa. A pessoa vivia uma vida ali, meu irmão, um inferno. Deus promove. Aí o que ela faz? O inferno no outro local. Porque nada presta, nunca está bom. Na boca dela sempre tem uma linguagem de: não está bom, é ruim, é o meu, estão me perseguindo. O problema não é o ambiente, o problema é você. O que é que você precisa fazer? Você precisa morrer. Morrer essa natureza, morrer esse comportamento, morrer essa mentalidade. E não adianta pensar: vou morrer fisicamente para resolver o problema. Não, porque vai para o inferno, porque não resolveu nada disso. Aí lascou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você é um fardo, querido. Você é um fardo para as outras pessoas. Porque você é um leproso. O que você toca contamina. O problema não é o ambiente, o problema é você. Está ardendo? Ixi. Terceiro, o que anda de muletas. Diga o aleijado. Limitação geracional. Muleta fala da incapacidade de sustentar o próprio peso. É a geração que não consegue caminhar inteira, porque ciclos malignos geram filhos emocionalmente defeituosos. Casas marcadas por violência, ira, ausência de perdão, arrogância, produzem gerações sem firmeza. São gente com a incapacidade de andar rápido. Por que você agora é uma casa que com tanta amargura, que o pai não projetava, o pai não lançava, o pai não admirava, o pai não falava? Sabe, como você cresceu vendo seu pai? Como seu pai e sua mãe lidavam? Era dentro de casa, o povo falando mal, ele falando mal do povo o tempo inteiro. Ninguém prestava. Você não viu ele projetar ninguém. Você não viu ele ajudar ninguém. A linguagem dele era qual dentro de casa? Você cresceu amputado, cara. Você cresceu sem um pai dizer: você precisa parar para os seus filhos todo dia. Todo dia eu paro para os meus filhos e digo: vocês serão campeões, vocês serão desbravadores, vocês serão conquistadores, vocês serão donos de terra, vocês serão donos de grandes aquisições, vocês vão herdar o ministério do pai e da mãe de vocês, vocês vão estudar fora da nação, vocês serão príncipes e governadores. Eu treino eles. Ai, que é isso? É arrogância é o caramba. Eu estou treinando eles para serem os 5% da humanidade que vão governar sobre tudo, irmão. Eu estou treinando eles para serem cabeça. Eu estou treinando eles para crescerem sem travas. Eu estou treinando eles para crescerem sem o fardo da religião. A gente precisa olhar para os nossos filhos e fazer com que eles sejam filhos de pernas grandes, entendem isso? Que vão dar passos maiores que você, que vão em cantos maiores. Mas o que você diz para o seu filho? O seu filho tem um sonho. Você fala o quê? Eu conheci um amigo meu que ele pegava e ele via um avião quando ele era criança. Ele subia em cima do muro e dizia: um dia eu vou andar de avião. E sabe o que o pai dele dizia? Sai daí, tu nunca vai andar isso. A tua família é uma família de pobre, a tua família é uma família de escasso, a tua família não tem ninguém que preste. Talvez você foi uma pessoa que você nasceu com pessoas colocando muletas em você, ou aleijando você. Mas Davi, ele pegou um aleijado que tinha da casa de Saul, sentou na mesa e disse: você é príncipe, brother. Você é príncipe.
Não me interessa o que a vida fez com você. Na mesa todo mundo tem a mesma altura. Na mesa todo mundo tem a mesma dignidade. Deus está te colocando na mesa hoje, cara. Olha para a tua família. Quem é que te amputou? Quantos não conseguem? Parece que para todo mundo é muito fácil dar um passo largo, mas todo passo para você é um salto. Eu vejo que tem gente que eu vou desafiando, e para a pessoa um pequeno passo é um grande salto, porque ele veio de uma família amputada. Tem uma maldição, ele é amputado, ele não falte que ande com muleta. Já viu como é que a pessoa com muleta para ela andar todo? Ela não tem como correr, gente. O nosso dever, o meu dever como um pai espiritual, é remoção de muletas. Levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, sai dessa jornada. Quarto, o que cai a espada, a autodestruição. A espada simboliza a morte prematura, a destruição constante. Famílias de guerra acabam guerreando contra si mesmo. Irmãos que destroem irmãos, amigos que se tornam inimigos, homens fortes que morrem cedo, líderes que sabotam o próprio ferido, o próprio futuro. Tem família, gente, que dá uma época, morreu todos os primogênitos antes dos 30 anos. Tem família que dá um ano, morreu 5 pessoas na mesma família. Isso é maldição, gente. Cara, o meu tio morreu quando tinha tantos anos, meu primo morreu. Eu vinha de uma família que tinha uma maldição dessa, de morte de primogênito. E quando eu tinha por volta de 30 anos de idade, foi quando esse espírito bateu na minha porta a primeira vez. Quando ele bateu na minha porta a primeira vez e disse que ia me matar. Naquela noite eu tinha consciência, eu vou morrer disso aqui. E se eu tivesse aceitado ali, naquele dia eu teria morrido. Teria começado um processo de morte na minha vida. Mas eu passei a madrugada orando, e quando o sol raiou, eu recebi a vitória da parte do Senhor. E o Senhor disse: acabou na minha família. Acabou. Acabou. Não vai acontecer comigo. Não vai acontecer com meus filhos. Não vai acontecer com ninguém. Porque a Bíblia diz que os teus filhos, eles crescerão ao redor da tua mesa, como a palmeira. Eu me apeguei a essa palavra. Eu disse: não, a espada não vai prevalecer. Por que a espada prevalece? Porque talvez alguém na tua família foi arrogante. Alguém da tua família, do teu passado, foi alguém que matou quando não deveria matar, roubou, e gerou uma maldição na tua casa. Qual a consequência disso? Teus filhos vivem brigando, irmão destruindo irmão, amigos que se tornam inimigos, homens fortes que morrem cedo, líderes que sabotam o futuro. A violência que você alimenta, um dia ela volta para você. Quinto e último elemento, o mendigo. O mendigo, ele é a perda da herança. Esse talvez seja o mais pesado, porque eles eram famílias de guerreiro. A amargura, a arrogância e a omissão vai transformar guerreiro em mendigo. Entende isso? Guerreiro em mendigo. O espírito de Zeruia, ele até produz homens guerreiros, mas o coração deles não está tratado. Esse é um sermão duro para um domingo, né? Poxa, época de transição, tu me traz um negócio desse. Apóstolo, pelo amor de Deus, é porque eu estou querendo arrancar esse espírito imundo da sua casa. Eu quero que você se levante agora. Eu quero te convidar. Se você entendeu o que eu falei hoje e identificou isso na sua família, pegue o seu copo e pão de ceia. A gente não vai cear agora, mas pegue ele. Eu identifiquei, pregador, eu identifiquei que a minha família, ela tem leprosos, a minha família, ela tem aleijados, a minha família tem fluxo. Talvez você possa falar que a minha família tem tudo disso aí que não presta. A minha família tem gente amargurada, a minha família tem gente arrogante, a minha família tem gente omissa. Minha mãe era omissa, meu pai é um omisso, eu sou um omisso desgraçado, que não resolvo nada na minha vida. Não tem problema, eu não estou aqui para te julgar. Estamos aqui para resolver esse problema. Estamos aqui para levantar casas governamentais. Como faço para resolver isso? Me pergunte, como eu faço para resolver isso? Primeiro, confissão pública de pecado. Davi dizia: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, meus ossos apodreceram.
Mas não foi eu que pequei. Eu não quero saber quem é o culpado, eu quero saber quem é o solucionador. Amém? Confissão pública de pecados. Senhor, eu quero confessar os pecados da minha família. Se vier agora um pensamento na sua família de assassinato, de coisas, peça perdão, porque talvez teve um assassino na sua família. Gente que tomou dinheiro dos outros e agiotagem e matou gente. Gente que saiu se prostituindo, foi arrogante e gerou uma maldição na família. Não me interessa de onde você veio e não me interessa qual é o seu pecado. Interessa que Jesus Cristo está aqui para quebrar esse ciclo maldito. E se você entende e quer a mudança de vida e quer encerrar com essas 5 maldições da sua família, sai do seu local, porque eu vou te ungir aqui agora. Eu vou ungir a sua mente, vou ungir sua família. E depois disso você vai ceiar e a sua casa vai ser livre pelo poder do sangue de Jesus.